Vamos começar aqui a nossa pré-aula da semana 7 de linguagem Zoom, que é sobre o uso de efeitos conotativos no texto informativo. É interessante perceber o seguinte: a princípio existe uma apresentação dicotômica, né, da conotação e da denotação em relação, por exemplo, ao texto literário e ao texto jornalístico, não é? Quando, na verdade, existe uma permeabilidade do texto informativo para o efeito conotativo. Só que não é um efeito conotativo de alto grau de subjetividade, é um pouco mais raso, mas que pode ser útil em determinadas situações. Então a gente vai falar um pouco disso. Por exemplo, há situações que são paradoxais por si, como, por exemplo, falar sobre um abismo social brasileiro, pode resultar em termos aparentemente paradoxais, né, ou antitéticos. Colocar um parágrafo informativo sobre uma realidade e outra realidade completamente distinta pode gerar um pouco de aproximação de elementos opostos, que a gente vai considerar uma antítese? Pode sim. Então veja, é possível, né, é permeável, né, a conotação, e o que vai acontecer é que ela vai ser muito mais superficial do que seria no texto poético, ela vai ser de fácil interpretação, certo? Então o que é possível por exemplo, numa aula que é de finalidade informativa, é muito possível que o professor use uma metáfora para explicar um determinado conteúdo. Arthur vive estabelecendo, criando metáforas mirabolantes para poder explicar o funcionamento, sei lá, dos órgãos do corpo humano, né, sei lá, explicar citologia, que é uma coisa mais, talvez mais abstrata, muito teórica. Então você tem muito forte essa possibilidade de uso da metáfora para a apresentação de um conteúdo informativo, certo? A metonímia já é mais fácil ainda de acontecer. Por quê? Porque a metonímia pode funcionar como uma forma de coesão textual, certo? Veja, a metonímia aqui, essa sim é bastante possível, porque ela pode funcionar como uma maneira de estabelecer coesão textual. E a coesão por metonímia, você vai ver que ela não é um alto grau de subjetividade. Por exemplo, trocar governo americano por Casa Branca. A Casa Branca é a sede do governo americano. Então, substituir governo americano por Casa Branca é uma relação metonímia. Lembre-se que a metonímia é uma substituição de um termo por outro, que mantenha com ele alguma relação de sentido. Então, trocar Recife por Veneza Brasileira em uma reportagem, totalmente possível, certo? E é um efeito de conotação, tá bom? Eufemismos. Hipérboles são um pouco mais difíceis porque o texto informativo tende a evitar um tom de exagero, de sobrecarga, porque dá um alto grau de subjetividade. No entanto, o eufemismo é bastante possível, porque existem temas delicados sobre os quais a gente precisa informar e também situações delicadas e que a informação precisa ser repassada de todo jeito. Então você tem aqui possibilidade de falar de falecimento, certo? Para evitar expressões mais fortes, como mortes, ok? Ainda, algumas temáticas são por si muito delicadas e dependendo até da faixa etária indicativa de uma determinada reportagem ou revista, buscam-se elementos como palavras mais eufêmicas, ok? Deixa eu ver se eu volto a essa riscaiada toda que eu fiz. Volta não, já era. Bom, outra coisa aqui, ó, tá super riscado porque eu tenho esse problema, né? Mas ambiguidade. Uma ambiguidade num texto informativo é assim, geralmente quando ela acontece, ela é um defeito na comunicação, certo? Mas, bom, que é possível que um jornal use como matéria de capa, né, de primeira página, algum efeito de ambiguidade?
Sem contar que alguns textos jornalísticos fogem um pouco mesmo do padrão, né? Se você pegar revistas como a Galileu ou a Super Interessante, é muito possível que você ache determinados efeitos conotativos com muito mais frequência, tá? Aqui, pelo menos em Pernambuco, a gente tem o aqui, que trabalha muito com esse efeito de ambiguidade, né, trocadilho, para chamar a atenção do seu público. Outros recursos expressivos, efeitos, né, que um texto pode trazer são a intertextualidade e a presença de neologismos. O neologismo pode ser usado por uma questão realmente mais prática, né? Lembra que neologismo é uma palavra nova ou ressignificada. E aí ela pode ser usada por uma questão mais prática, como a necessidade de expressar algo e que não haja palavra melhor ou não haja palavra para expressar, ou mesmo por um efeito mais estético, como acontece aí realmente muito mais na literatura. Então, o neologismo por motivos estéticos vai acontecer mais na literatura do que no texto informativo. A intertextualidade é a referência a outros textos, certo? Essa referência a outros textos pode funcionar como uma forma de atrair a atenção ou de explicar melhor algum tipo de conceito, ok? Vamos dar uma olhada aqui em algumas ocorrências com capas de revista. Eu vou ignorar o conteúdo político, não vou me posicionar sobre nada disso, né? Obviamente, mas o que eu quero aqui é o seguinte, é que a gente preste atenção a isso. Os chaves de cadeia que cercam Lula. Chave de cadeia é referência a um tipo de pessoa que tem potencialidade criminosa. Então você tem aqui essa expressão, com certeza é um efeito de conotação. E está aqui presente na capa de uma revista da imprensa nacional, de circulação nacional, e tem um efeito conotativo na linguagem jornalística. Então, que há. Aqui a gente tem outro exemplo, como ganhar a guerra contra o colesterol. Vê, guerra contra o colesterol. Toda vez eu esqueço de selecionar antes de escrever. Guerra contra o colesterol, veja, não é realmente uma guerra, ok? Isso é um efeito também, isso é um pouco hiperbólico, apesar de ser meio raro a hipérbole. E você tem aqui o colesterol sendo colocado aqui de maneira meio personificada, né? Então você tem aqui o que a gente chama de prosopopeia, que perdeu o acento, ou personificação, além de um conteúdo meio hiperbólico aqui, essa ideia de guerra, tá certo? Ambos também no texto jornalístico. Mais para frente, viva mais e melhor. Aqui você tem, ó, a presença de intertextualidade, certo? Essa intertextualidade aqui é com um quadro bastante famoso, a Mona Lisa, ou Gioconda, né, de Leonardo da Vinci. Então, aqui houve o uso de intertextualidade para a promoção de um conteúdo informativo, que é, teoricamente, o segredo da longevidade, certo? Aqui, ó, vem aí outra mega delação. O que é que tem de efeito semântico aqui? Ora, você conhece a palavra mega delação? Você acha que se você for hoje ao dicionário, tem lá mega delação? Não tem. Isso aqui é o que a gente chama de neologismo, certo? É um efeito, né? É a criação de uma palavra ou para expressar algo que realmente não existia até então, ou para um efeito estético. Não existe uma palavra que substitua mega delação com muita clareza, então realmente aqui, por uma finalidade prática, ela foi bastante útil, certo? Então isso aqui é um neologismo usado em um texto também jornalístico, ok? O que mais falta acontecer? Veja, aqui existe um efeito conotativo visual, na verdade, porque você tem, ó, esse homem, esse cidadão sendo retratado como palhaço. Ele não é essa a profissão dele, ou seja, isso não é uma linguagem denotativa. Isso aqui é uma linguagem conotativa. Ele está sendo tratado como se fosse um palhaço, como se houvesse, digamos assim, motivos para rir dele. Está sendo tratado com descaso ou com escárnio, enfim.
tá certo? Então, vários exemplos aqui de efeitos conotativos em textos informativos. Vamos responder aqui as questões. Nem todos os textos das questões são informativos, porque imagine a dificuldade de achar também, não é, questão sobre o uso de conotação no texto informativo. Também não é tão fácil, mas a gente exercita a percepção também do uso da conotação. Algumas pessoas tornam-se heróis contra a sua própria vontade, mesmo que elas tenham ideias realmente ou potencialmente revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais ou não acreditam no seu próprio potencial. Divididas entre enfrentar sua insegurança, expondo suas ideias à opinião dos outros, ou manter-se na defensiva, elas preferem a segunda opção. O mundo está cheio de poemas e teorias escondidos no porão. Vê, o mundo está cheio de poemas e teorias escondidos no porão. Quer dizer, o mundo está cheio de pessoas talentosas e que não revelam o seu talento. Isso aqui é um efeito conotativo, né? Eita diabo! É um efeito conotativo aqui nesse período, tá? Copérnico é talvez o mais famoso desses relutantes heróis da história da ciência. Ele foi o homem que colocou o Sol de volta no centro do universo, ao mesmo tempo fazendo de tudo para que suas ideias não fossem difundidas, possivelmente com medo de críticas ou perseguição religiosa. Foi quem colocou o Sol de volta no centro do universo, motivado por razões erradas. Insatisfeito com a falha do modelo de Ptolomeu, que aplicava o dogma platônico do movimento circular uniforme aos corpos celestes, Copérnico propôs que o equante fosse abandonado e que o Sol passasse a ocupar o centro do cosmos. Ao tentar fazer com que o universo se adaptasse às ideias platônicas, ele retornou aos pitagóricos, ressuscitando a doutrina do fogo central, que levou ao modelo heliocêntrico de Aristarco 18 séculos antes. A gente já leu esse texto, inclusive, mas a questão era sobre outro conteúdo. Era outra questão sobre ele. Seu pensamento reflete o desejo de reformular as ideias cosmológicas do seu tempo apenas para voltar ainda mais ao passado. Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador. Olha só o efeito de sentido que tem aqui. Um revolucionário conservador. Isso é explicado, na verdade, essa expressão é explicada pelo que acabou de ser dito. Que, na verdade, ele foi herói sem querer, ele foi revolucionário sem querer. Ele buscou numa teoria passada algo que se adequasse a uma ideia dele, do que ele pretendia, e acabou gerando um pensamento revolucionário. Então, ele era um revolucionário conservador. Isso parece ser contraditório. Ele jamais poderia ter imaginado que, ao olhar para o passado, estaria criando uma nova visão cósmica, que abriria novas portas para o futuro. Também existe aqui uma antítese, não é? Uma relação de aproximação entre as palavras passado e futuro, que gera um certo efeito de sentido, também num texto de linguagem mais jornalística. Tá? Tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, Copérnico, de certo, teria odiado a revolução que involuntariamente causou. Entre 1510 e 1514, compôs um pequeno trabalho resumindo suas ideias, intitulado Comentariolos, pequeno comentário. Embora na época fosse relativamente fácil publicar o manuscrito, Copérnico decidiu não publicar seu texto, enviando apenas algumas cópias para uma audiência seleta. Ele acreditava piamente no ideal pitagórico de discrição. Não é descrição, é discrição, ser discreto. Apenas aqueles que eram iniciados nas complicações da matemática aplicada à astronomia tinham permissão para compartilhar sua sabedoria. Certamente, essa posição elitista era muito peculiar, vinda de alguém que fora educado durante anos dentro de uma tradição humanista italiana. Será que Copérnico estava tentando sentir o clima intelectual da época para ter uma ideia do quão perigosas eram suas ideias? Será que ele não acreditava muito nas próprias ideias e, portanto, queria evitar qualquer tipo de crítica e de divulgação? Ou será que ele estava tão imerso nos ideais pitagóricos que realmente não tinha o menor interesse em tornar populares suas ideias? As razões que possam justificar a atitude de Copérnico são, até hoje, um ponto de discussão entre os especialistas. A questão diz assim: Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador, que eu separei lá porque foi um efeito de sentido interessante. A expressão sublinhada constitui um exemplo de
eufemismo, pleonasmo, hipérbole, metonímia ou paradoxo? Bom, vamos lá. Primeiro, revolucionário conservador. Eufemismo é a suavização. O que é isso, meu amigo? Esquece, não vou nem riscar. Eufemismo é a suavização do sentido. Suavização, deixa o sentido mais sutil. Não é o que acontece aqui. O pleonasmo é uma redundância, como, por exemplo, expressões subir para baixo, descer para cima. Sabe uma redundância que a gente costuma usar, um pleonasmo que a gente costuma usar? É assim, ó, baseado em fatos reais, tá? Não tá pegando direito, vamos agora. Baseado em fatos reais. Fatos reais, se é fato, é real, né? Então, isso é um pleonasmo. Hipérbole, exagero, pode até acontecer, como a gente viu em capa de revista lá, mas não é o que acontece nesse texto aqui. Metonímia é uma relação de substituição de um termo por outro. O que aconteceu aqui, na verdade, foi a fusão de duas ideias que parecem ser contrárias. Ou você é revolucionário ou você é conservador. E dizer que Copérnico era um revolucionário conservador parece um contrassenso, mas nesse caso funcionou muito bem. Então, o que se usou aqui foi um paradoxo. O outro texto, questão 2, o fim do livro de papel. Só 122 livros era o que a Universidade de Cambridge tinha em 1427. Eram manuscritos lindos que valiam cada um o preço de uma casa. Isso foi 3 décadas antes de a Bíblia de Gutenberg chegar às ruas. Depois dela, os livros deixaram de ser obras artesanais exclusivas de milionários e viraram o que viraram. Graças a uma novidade, a prensa de tipos móveis, que era capaz de fazer milhares de cópias no tempo que um monge levava para terminar um manuscrito, milhares eram feitos, tá? Foi uma revolução sem igual na história e blá blá blá. Só que uma revolução que já acabou, há 10 anos pelo menos, né? Quando a internet começou a crescer para valer, esse para valer, ó, é uma linguagem bastante coloquial, né? Bastante informal. Não é muito comum em textos informativos e jornalísticos. Quando a internet começou a crescer para valer, ficou claro que ela passaria uma borracha na história do papel impresso e começaria outra. Passar uma borracha na história do papel impresso é um efeito semântico interessante. Passar uma borracha aqui e apagar a história, se sobrepor a essa história, substituir essa história e foi usado o efeito conotativo também. Mas aconteceu justamente o que ninguém esperava, nada. A internet nunca arranhou o prestígio nem a venda dos livros, muito pelo contrário. O segundo negócio online que mais deu certo depois do Google é uma livraria Amazon. Se um extraterrestre pousasse na Terra hoje, acharia que nada disso faz sentido. Porque o livro não morreu. Como uma plataforma que, se comparada à internet, é tão arcaica quanto folhas de pergaminho ou tábuas de argila, continua firme. Você sabe por quê. Ler um livro inteiro no computador é insuportável. Verdade. A melhor tecnologia para uma leitura profunda e demorada continua sendo tinta preta em papel branco. Tudo embalado num pacote portátil e fácil de manusear. Quantos livros você leu esse mês? Pense aí. Se não, depois a gente conversa, tem livros a indicar. Igual a Bíblia de Gutenberg, né? Isso sem falar em outro ingrediente. Quem gosta de ler sente um afeto físico pelos livros. Curte tocar neles, sentir o fluxo das páginas, exibir a estante cheia, sentir o fluxo das páginas, eu acho que foi too much. Uma relação de fetiche, amor até. Mas esse amor só dura porque ainda não apareceu nada melhor que um livro para a atividade de ler um livro. Se aparecer não, quando aparecer. Depois do CD, que já morreu, e do DVD, que está respirando com a ajuda de aparelhos, o livro impresso é o próximo da lista. Engraçado que esse homem parece que vai dizer que o livro vai se salvar e no final ele diz que está condenado, né? Quanto aos recursos expressivos empregados no texto, destaca-se 1. A metalinguagem, que consiste em usar a língua para se referir à própria língua, como em foi uma revolução sem igual na história e blá blá blá. Veja, revolução sem igual na história, ele não está falando da própria língua, né?
Ele está falando da... Aqui, ó, volta. Ele está falando da presença do livro produzido em grande velocidade, tá? Então, não é uma relação metalinguística. Coloquialidade, vamos lá. Aqui eu falei, ó, curte e tocar neles foi outro ponto. Mas um que eu destaquei aqui, ó, para valer, são exemplos de coloquialidade, ou seja, linguagem informal utilizada no cotidiano. Isso apareceu nesse texto? Sim. Intertextualidade, já que há retomada e reelaboração de outros textos, como em Isso foi 3 décadas antes da Bíblia de Gutenberg chegar às ruas. Não tem uma reelaboração de outro texto, só uma referência, então não constituiremos aqui esse comentário como verdadeiro. 4. Ironia, estratégia textual em que se diz o contrário daquilo que se quer dar a entender. Uma relação de fetiche, amor até. Não é irônico dizer que algumas pessoas têm fetiche com livro impresso e amor pelos seus livros, então não vou considerar essa 4ª verdadeira. 5ª, a prosopopeia. Falei da prosopopeia ali quando a gente viu o colesterol, não é? Que é a personificação de seres ou coisas inanimadas, atribuindo-lhes ações ou características humanas, como em dizer que um DVD respira com a ajuda de aparelhos, porque está próximo de ser descartado. Verdade, né? O item 5. Então ficamos com 2 e 5. Resposta, letra D de dado. Beleza? Questão 3. A épica narrativa de nosso caminho até aqui. Quando viajamos para o exterior, muitas vezes passamos pela experiência de aprender mais sobre o nosso país. Ao nos depararmos com uma realidade diferente daquela em que estamos imersos cotidianamente, o estranhamento serve de alerta. Deve haver uma razão, um motivo, para que as coisas funcionem em cada lugar de um jeito. Presentes diferentes só podem resultar de passados diferentes. Verdade. É muito interessante pensar nisso, né? Porque, na verdade, como isso diferencia até o surgimento das variações regionais da língua, né? É uma história que faz com que aquela palavra adquira aquele sentido. É uma cultura que mantém aquele sentido diferente do que é em outro lugar, mesmo que se fale o mesmo idioma. Essa constatação pode ser um poderoso impulso para conhecer melhor a nossa história. Algo assim vem ocorrendo no campo de estudos sobre o Sistema Solar. O florescimento da busca de planetas extrasolares, aqueles que orbitam em torno de outras estrelas, equivaleu a dar uma espiadinha no país vizinho. Os resultados são surpreendentes. Em certos sistemas, os planetas estão tão perto de suas estrelas que completam uma órbita em poucos dias. Muitos são gigantes feitos de gás e alguns chegam a possuir mais de 6 vezes a massa e quase 7 vezes o raio de Júpiter, o maior do nosso sistema solar, o grandalhão do nosso sistema solar. Grandalhão aqui também é um uso bastante coloquial. Já os nossos planetas rochosos, classe em que se enquadram Terra, Mercúrio, Vênus e Marte, parecem ser bem mais raros do que imaginávamos a princípio. A constatação de que somos quase um ponto fora da curva, pelo menos no que tange ao nosso atual estágio de conhecimento dos sistemas planetários, provocou os astrônomos a formular novas teorias para explicar como o sistema solar adquiriu sua atual configuração. Quando ele diz que somos um ponto fora da curva, né, ele está querendo dizer que Terra, Mercúrio, Vênus e Marte são uma exceção, porque a maioria dos planetas é mais gasosa do que rochosa. Isso implica responder perguntas tais como: quando se formaram os planetas gasosos? Por que estão nas órbitas que estão até hoje? De que forma os planetas rochosos surgiram, etc. Vamos direto aqui para a questão que já chegamos no ponto que ajuda a respondê-la. Ser quase um ponto fora da curva, né? Veja, isso é uma expressão conotativa também, para dizer que o Brasil, o planeta Terra, é um planeta rochoso no meio de uma maioria, de uma tendência gasosa.
certo? Então a resposta dessa questão é a letra A. Levar poucos dias para completar a órbita tem a ver com estar muito próximo da sua estrela e não ser um ponto fora da curva, como é a Terra, que não está muito próxima do Sol, graças a Deus. Acho que Recife está. Orbitar em torno de uma estrela diferente do Sol, não é isso que seria um ponto fora da curva, porque a Terra é. Estar em um estágio pouco avançado de conhecimento de sistemas planetários. Isso aí é uma relação com o conhecimento científico dos seres humanos, né? Então não é com o planeta Terra em si, que é quase um ponto fora da curva, porque é rochoso, ok? Questão 4. As páginas reproduzidas a seguir fazem parte de uma publicação do Instituto Agir Transforma. Seus componentes apresentam-se assim. Nós somos um movimento que nasceu a partir de um impulso, uma inquietação e entendimento da necessidade de valorização do ser humano e seus saberes legítimos ancestrais, como ferramenta de transformação e liberdade. Usam o design como ferramenta para expor a alma brasileira, a partir do mergulho na cultura dos povos que formam o nosso país. Aí você tem essa imagem aqui dessas bolsas penduradas em cactos e desse caju no pescoço dessa mulher pouco simpática. E aí a gente tem o seguinte, ancestralidade. Quando o antigo Bogoió foi encontrado na casa de Dona Chica em 2012, as artesãs perceberam que o futuro estava no passado. Parece contraditório. Veja o efeito conotativo que existe aqui. Ou melhor, que o futuro estava no conhecimento da ancestralidade, na cultura, na fé e na resistência representada pelo artesanato. O artesanato tem o espírito da resistência e da rebeldia. Não há peças iguais em várzea queimada. Elas carregam a personalidade de seus autores. O antigo e o novo se misturam na toca das possibilidades. De novo, o antigo e o novo, essas expressões estando próximas, configuram uma antítese aqui. Aqui não há limites para a criatividade. Vamos ver a questão. Sobre o que se tem no texto, afirma-se com correção. Letra A. Palavras de sentido oposto, que normalmente se excluiriam, estão combinadas para reforçar a expressão em que as artesãs perceberam que o futuro estava no passado. Aqui, futuro e passado não se excluem, mas, na verdade, nessa expressão se completam, né? Então, vou considerar essa letra A verdadeira, vamos ver o resto. A expressão ou melhor introduz uma retificação, visto que a palavra futuro usada na frase anterior não foi empregada em seu sentido próprio. Vamos lá. O futuro estava no passado, ou melhor, que o futuro estava no conhecimento. Na verdade, a reformulação foi do passado, não do futuro. O futuro foi mantido, né? Letra C. As formas verbais empregadas para expressar as ações em foi encontrado e perceberam impedem que essas sejam entendidas como concomitantes, simultâneas. Quando o antigo Bogoió foi encontrado na casa de Dona Chica, as artesãs perceberam que o futuro estava no passado. É uma ação posterior à outra, mas não impede, né? Sugere, facilita que se perceba como uma relação de anterioridade e posterioridade, mas eu achei esse impede aqui muito taxativo, né? Too much. Letra D. Se em lugar do verbo haver tivesse sido empregado o verbo existir, esse verbo também seria usado no singular. Não há peças iguais e não existe peças iguais? Não, seria não existem, tá? Porque o verbo haver é impessoal, no sentido de existir, mas o próprio verbo existir varia normalmente. No contexto em que a palavra aqui foi empregada, ela deve ser entendida como reportando, como se reportasse aos centros produtores de artesanato no Brasil. Não, esse aqui é uma referência específica a várzea queimada, certo? Então, não é a letra E. A resposta realmente é a letra A, fica como melhor opção, tá bom? Bom, a questão 5 é sobre mudança de sentido pelo deslocamento de um termo, que está aqui, ó, no final do texto. Vou ler só esse pedacinho final. Antes de se zombar dos exageros de certos movimentos norte-americanos,
Não seria preciso romper a cumplicidade que ata nossa opinião pública a quem incita a violência nas rádios matutinas, a quem ridiculariza e humilha a mulher nos programas de humor? Se alguma cultura pode dar-se ao luxo de achar risível o excesso nos direitos humanos, não é a nossa, certamente. Verdade. Nós não nos excedemos em termos de direitos humanos, pelo contrário, né? Economizamos bastante. Considere as seguintes sugestões de mudança de posição da palavra certamente. Deslocando para antes de a nossa. Se alguma cultura pode dar-se ao luxo de achar risível o excesso nos direitos humanos, não é certamente a nossa. Não é a nossa, certamente, e não é certamente a nossa, mesmo sentido, né? 2. Deslocamento para antes de não é. O excesso nos direitos humanos certamente não é a nossa. Também, mesmo sentido. Inserção assinalada com vírgulas entre cultura e pode. Aqui, ó. Se alguma cultura certamente pode dar-se ao luxo de achar risível o excesso nos direitos humanos, não é a nossa. Se é que existe alguma cultura que se pode dar esse luxo. Então, certamente aqui tira a possibilidade do se, não é? Ele implica com essa possibilidade, ele fica meio contraditório. Aqui o sentido não seria o mesmo, é como se realmente alguma cultura que se pudesse dar ao luxo, mas isso é apenas uma possibilidade. Então muda o sentido sim, mas vamos ver o que ele pede depois aqui. Quais modificações não acarretariam mudança no significado global? Não tem mudança, como a gente viu no primeiro e no segundo. Então, 1 e 2, resposta letra C de casa, tá bom? Veja, os textos informativos, como a gente chegou a concluir hoje, são bem menos permeáveis, mas também são permeáveis a expressões conotativas e recursos expressivos. Lembremos apenas de que não costumam ser recursos expressivos de alto grau de subjetividade, né? Ou muito herméticos. Geralmente são bastante acessíveis, tá bom? Gente, beijo pra vocês. Boa semana. Tchau.